Olá, meus amigos, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui, pela graça, pela bondade de Deus, pela sua infinita misericórdia, para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. A palavra de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo de número 27. Neste dia que nós estamos aí, nesta quarta-feira, feriado, dia de finados, há uma palavra propícia para esse dia, na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo de número 27, que diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo de número 27, diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, depois disso vem o juízo. Nesta manhã, nesse dia, o Espírito Santo colocou no meu coração fortemente esta palavra sobre a morte. Quando nós falamos de morte, é um assunto bem difícil de se comentar, porque ninguém gosta de ouvir falar sobre a morte. Ninguém gosta de pensar na morte. Mas o fato é que a morte é uma lei. E uma lei, como está na carta aos Hebreus, que está ordenado, há uma ordem. Então a morte é algo que deve acontecer. Para tanto, nós olhamos na Bíblia e percebemos que existem pelo menos 3 tipos de morte. A primeira morte que a Bíblia nos apresenta é a morte espiritual. Primeira morte, morte espiritual. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós entendemos também que a morte espiritual, ela acontece quando a pessoa está envolvida no pecado, praticando o pecado, deliberadamente. Isso causa morte espiritual. E a morte espiritual afasta a pessoa de Deus. Nós entendemos que há muitas pessoas que estão afastadas de Deus, longe de Deus, separação de Deus, pelo fato da morte espiritual. E quando se está morto espiritualmente, não há comunicação com Deus. Porque o homem se comunica com Deus através do seu espírito, do espírito que o homem tem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a Bíblia diz que o homem é espírito, alma e corpo. O espírito é a janela para Deus. É o meio pelo qual Deus deixou o homem para que através desse espírito se comunicasse com Deus. Só que a Bíblia diz, lá na carta aos Efésios, capítulo 3, vai falar sobre isso, que nós, os seres humanos, quando nós nascemos nós já nascemos mortos em delitos e pecados. Ou seja, o ser humano já traz dentro de si o pecado que é herdado de Adão e Eva. Todo ser humano tem o pecado dentro de si. Jesus chegou a dizer que o coração do homem é mau. O coração do homem é maligno. O ser humano por si já carrega a maldade dentro de si. Eu poderia provar para você aqui, por várias perguntas, várias sugestões, provando para você que o coração do homem é mau. Se você olha para uma pessoa e essa pessoa tem 99 qualidades e um defeito, para onde você vai olhar? Para o defeito ou para a qualidade? É claro que nós vamos olhar para o defeito, porque o nosso coração é mau, nosso coração é pecaminoso. Quando você espera uma pessoa e essa pessoa está demorando muito, demorando, qual é o primeiro pensamento que vem? É o pensamento mau ou é o pensamento bom? É o pensamento mau, porque o nosso coração é sempre inclinado para o mal. Você olha para alguém conhecido seu e essa pessoa começa a enriquecer, prosperar muito, ganhar muito dinheiro. Qual é a primeira observação que vem no teu coração? Está ganhando muito dinheiro porque está trabalhando honestamente. Ou já vem um pensamento mau, está roubando. É claro que os pensamentos maus tomam conta do coração das pessoas. Qual é mais fácil, perdoar ou se vingar?
Qual é mais fácil, falar bem ou falar mal? Isso prova que o coração do ser humano é malvado. Isso prova que o pecado está no coração. Uma criança, ela não precisa aprender a mentir. Ela já nasce com o instinto de mentir dentro do seu coração. Uma pessoa não precisa aprender a se vingar, a querer bater em alguém. Ela já nasce com esse instinto de vingança no coração. Porque isso é pecado. A inveja não é algo que você aprende a ter inveja. A inveja já nasce no coração. Por quê? Porque o coração do homem é pecaminoso. Então a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Por isso o pecado, ele mata espiritualmente primeiro. Quando a Bíblia coloca Adão e Eva no jardim, a partir do momento em que eles são sugestionados, tentados a pecar, no momento que eles pecam, eles morrem espiritualmente. A partir do momento que eles morrem espiritualmente, eles não podem mais estar na presença de Deus. Tanto é que a Bíblia diz que eles saem do jardim. Eles não estão mais na presença de Deus. No momento que o pecado entra, há uma mudança na mentalidade deles. A ponto que eles estavam no jardim e eles não sentiam medo de Deus, eles não sentiam nenhum tipo de vergonha, eles não sentiam nenhum tipo de constrangimento. Mas a partir do momento em que estes pecaram, a Bíblia diz que eles vão se esconder de Deus. Por quê? Porque o pecado traz vergonha. O pecado faz com que a pessoa viva fugindo de Deus. O pecado faz com que a pessoa sempre negue a Deus e volte as costas para Deus. Isso é o pecado. Até mesmo negar a Deus. Porque o pecado mata espiritualmente. É por isso que a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 59, diz assim: os ouvidos de Deus não estão agravados, não estão machucados, não estão feridos para que não possam ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Por que iniquidades fazem divisão? Porque o pecado separa de Deus. A palavra morte significa separação. Então, quando o homem peca, o homem está morrendo espiritualmente. Eu pergunto, quantas pessoas hoje estão mortas espiritualmente? Mas a morte espiritual, ela também pode ter uma solução. Como assim? Quando a pessoa confessa Cristo como seu Salvador, quando essa pessoa confessa Cristo e ela aceita Jesus Cristo, o sacrifício que Ele fez de morrer na cruz pelos nossos pecados, a partir desse momento essa pessoa vai ter vida. A partir desse momento essa pessoa é vivificada, como diz na carta aos Efésios. Ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. A partir desse momento o Espírito Santo habita no espírito do homem, fazendo uma ligação de Deus com o homem, ligando o ser humano com o homem. O homem tem relação com Deus. A partir desse momento o homem tem medo de pecar. Ele tem temor. O temor é colocado no coração. E a partir desse momento então o homem sente desejo por Deus. Ele sente necessidade de Deus. Porque a vida espiritual dentro dele. Então a única forma do ser humano ter vida e vida com abundância é estando em Cristo e sendo perdoado dos seus pecados. O segundo tipo de morte que existe é a morte física. Como lemos aqui na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Está ordenado aos homens morrer uma vez. Depois disso vem o juízo. A morte é também uma consequência do pecado. Porque o ser humano foi criado para viver eternamente. Mas a partir do momento em que ele peca, o ser humano vai ter uma vida limitada nesta terra. E uma vida limitada que está dentro do plano de Deus também. Como assim, pastor? Quer dizer que as pessoas são predestinadas quanto tempo elas vão viver na terra? Não é exatamente predestinação. Mas Deus sabe exatamente quantos dias de vida você vai viver. Porque a Bíblia diz lá no livro de Jó, capítulo 14, versículo 5, que está determinado os dias do ser humano e ele não passará além deles. Não passará além deles. Em algumas versões de Bíblia ainda vai dizer assim, que não há nada que possa alterar isso. Significa que se Deus deu 85 anos de vida para você,
você tem possibilidade de viver 85 anos. Agora, dentro desses 85 que Deus deu, você tem a liberdade, o livre-arbítrio de viver 85 anos de acordo com a tua vida, de acordo com o teu estilo de vida. É claro que se você levar uma vida sedentária, é claro que se você de repente procurar a morte vai chegar. Deus vai fazer de tudo para que você viva, mas há pessoas que procuram a morte, há pessoas que andam correndo atrás da morte, há pessoas que andam se drogando, se viciando, há pessoas que procuram o suicídio. Então, como eu disse para você, você tem o livre-arbítrio de viver quanto tempo Deus quer que você viva, mas a partir do momento que essa pessoa começa a procurar, a querer morrer, Deus permite que essa pessoa venha a falecer. Eu não sei se você está entendendo, mas é como se Deus desse 85 anos de vida para você, mas se você resolver viver menos, você vai viver menos. Agora, ninguém vai passar, irmãos, daquilo que Deus determinou. Jó, capítulo 14, versículo 5. Está escrito lá. É só você abrir a tua Bíblia aí, aonde vocês têm uma Bíblia, pegue lá em Jó, capítulo 14, versículo 5. Por isso, todas as mortes que acontecem, elas estão na permissão de Deus. E quando eu falo na permissão de Deus, Deus tem vontade absoluta e Deus tem vontade permissiva. Como assim? Absoluta é aquilo que Ele falou e acabou, não adianta. Se Ele falou, hoje é o fim, não adianta, pode fazer o que quiser, não vai passar daquilo, isso é a vontade absoluta. Mas Deus também tem a vontade permissiva, que não era exatamente a vontade dEle, mas Ele permite. Isso é o trabalhar de Deus. Deus trabalha com esses dois tipos de vontade, vontade absoluta, vontade permissiva. Agora, diante da morte física, todos nós vamos morrer um dia. Eu sei que você está me ouvindo aqui e falou, credo, eu levantei pela manhã hoje para ouvir uma palavra como isso. Não, mas é verdade. Eu não estou mentindo para você. Eu poderia estar contando qualquer outra história, eu poderia estar contando uma ilustração, eu poderia estar falando uma piada aqui para você. Mas eu não fui chamado para contar piada, eu não fui chamado para entreter, eu fui chamado para pregar. Eu estou pregando a verdade. Goste ou não goste, ouçam ou não ouçam, nós precisamos pregar a verdade. E a verdade é que todos nós vamos morrer um dia. E a pergunta que eu faço para você nesta manhã, nesse dia de finados, nesse dia em que as pessoas lembram-se dos entes queridos, eu pergunto para você, se você morresse hoje, para onde iria a sua alma? Eu não quero que você morra, jamais. Eu quero que você viva muitos anos. Da mesma forma que eu quero viver muito tempo, eu quero que você viva muito tempo. Eu quero que você viva aí até os últimos dias, na sua velhice, com saúde. Mas eu pergunto para você, mas se você morresse hoje, para onde iria a sua alma? Você estaria preparado ou preparada para encontrar-se com Deus? Aí você diz assim, pastor, mas será que a pessoa que morre vai com Deus? Toda pessoa que morre hoje, a Bíblia diz que o seu espírito volta para Deus. Volta para Deus por quê? Porque Hebreus 9:27 diz que está ordenado que depois disso vem o juízo. Ou seja, essa pessoa vai passar pelo juízo. Deus sabe, a partir do momento em que essa pessoa vai morrer, para onde vai a sua alma. Porque a alma tem dois destinos. Ou a alma vai para o Hades, inferno, ou a alma vai para o paraíso, para o céu, terceiro céu que a Bíblia diz. Isso está bem ilustrado lá em Lucas capítulo número 16. Você vai observar lá sobre a história de Rico e do Lázaro. Dois homens que morreram, um foi para o inferno, outro foi para o seio de Abraão, para o paraíso. Eu pergunto para você, para onde vai a sua alma? Aí talvez você diga assim, pastor, eu não sei para onde vai a sua alma. Mas a Bíblia diz, como Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos nós pecamos. E se nós pecamos, não tem como nós nos apresentar diante de Deus sem receber o perdão dos pecados. Porque todos nós pecamos.
Aí você diz assim, mas pastor, mas eu não pequei, eu não ando pecando, não ando fazendo coisa errada. Todos nós pecamos. Se eu perguntar para você quantas mentiras você já contou, desde que você se entende por gente, desde que você se lembra da tua infância, quantas mentiras você contou? E a Bíblia diz que quem mente é o quê? Então, todos nós pecamos. Quantas invejas você já sentiu? Quantas vezes você desobedeceu a pai e mãe? A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 20, não terás esculturas e imagens diante de você, não terás outros deuses diante de mim. Quantas vezes você já adorou outros deuses? A Bíblia diz assim, não farás para ti imagens de escultura. Quantas vezes você já adorou imagens de escultura? A Bíblia diz também, honrarás pai e mãe. Quantas vezes você desonrou pai e mãe? A Bíblia diz, não dirás falso testemunho. Quantas vezes nós já mentimos? Enfim, eu estou falando apenas de 10 mandamentos. Mas existem muitas transgressões que nós fazemos. Todos nós pecamos. Por isso que a Bíblia diz, todos pecaram. Algum momento da vida nós erramos, sentimos inveja, até mesmo uma pessoa quis matar o outro, sentiu muita raiva, sentiu ódio no coração, falou mal, maledicência, pecado, imoralidade, maldade. Quantos pecados já foram praticados? Aí você diz assim, pastor, mas o senhor também? Claro que eu também já errei e erro, sempre. Amanhã você diz, pastor, mas o que fazer então? Nós precisamos aceitar a Cristo como o único suficiente Salvador. Porque a partir do momento que eu aceito a Cristo como meu único suficiente Salvador, todos os meus pecados, desde o dia em que nasci, esses pecados são cancelados e jogados no esquecimento. Deus resolve não lembrar mais deles, não porque Deus não lembra, porque Deus ele sabe de tudo, mas Deus lança fora todos aqueles pecados, aquela condenação. É como se eu pegasse uma folha aqui, onde estivesse escrito todos os teus pecados, e rasgasse ela. Foi isso que a Bíblia diz que Cristo fez, ele pegou os nossos pecados e cravou na cruz do Calvário. A partir do momento que você entrega a tua vida para Ele, todos aqueles pecados que você praticou, sejam pecados que você fez que ninguém sabe, pecados que você praticou, que você matou ou roubou, se prostituiu, adulterou, seja qual tipo de pecado que você tenha praticado, mas se você verdadeiramente, sinceramente se arrependeu dos seus pecados, está arrependido, entregou a tua vida a Cristo, e eu sinto a presença de Deus aqui, automaticamente todos esses pecados serão cancelados. Aí você diz assim, mas pastor, então a partir de agora eu não posso mais pecar? Você pode até pecar, porque a Bíblia diz, se pecar temos um advogado. A partir de agora, claro que você erra todo dia também, mas a partir de agora você está em Cristo e você pede perdão daqueles pecados. Você reconhece todos os dias. Por isso que quando você faz aquela oração, Pai Nosso, perdoar as nossas dívidas assim como nós perdoamos, a partir de agora, o perdão depois que você aceita a Cristo, ele funciona mediante o perdão que você dá. Quando você perdoa, você também é perdoado por Deus. Você ora para Deus e fala, Senhor, perdoa os meus pecados assim como eu perdoo. Você também precisa aprender a perdoar. Então a única forma de você morrer seguro, de você enfrentar o dia da morte, é você ter Jesus na sua vida. É muito fácil a pessoa viver sem Jesus. Viver sem Jesus vai ser muito fácil. O difícil é a pessoa morrer sem Ele. Por quê? Porque tem pessoas que se preparam para o dia da morte. Como assim? Ele compra um bom plano funerário. Um bom caixão lindo. Ele vai lá, contrata a melhor empresa para se preocupar com o túmulo, se preocupa com o cemitério. Ele se preocupa com tudo isso. Mas deixa de se preocupar para onde vai a sua alma. E aí o que acontece? A pessoa pode ter 3 coisas no dia do seu velório. Ele pode ter o melhor caixão. Ele escolhe até o melhor caixão, a família escolhe. O caixão pode ter várias alças, por quê? Porque ali estarão vários amigos. Para quê? Para pegar esse caixão e conduzir até o túmulo. Mas e depois do túmulo? Os amigos vão embora. E depois do túmulo, a família volta para casa. E para onde vai a alma? Há uma música que diz assim: a multidão acompanhará até o cemitério, mas de lá para frente o caso é mais sério. Não terá ninguém para o acompanhar. Agora não adianta reza
nem vela, nem Ave Maria, porque irá aguardar para o último dia. Então percebamos, a pessoa vai aguardar o juízo final. Apocalipse capítulo de número 21, o juízo final, o dia em que Deus há de julgar todos aqueles que morreram sem Cristo, sem salvação. E esse juízo não é para salvação, esse juízo é para condenação. Porque abrirão-se os livros. E quando a Bíblia fala de livros aqui, fala de modo espiritual, que naquele dia abrirão-se todos os escritos, todos os registros daquilo que o ser humano fez na terra, diante de Deus. E está lá em Apocalipse capítulo 21, e vai abrir-se o livro da vida, os registros da vida. E aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. A Bíblia diz para nós, isto é o inferno. Então, não adianta ser bonzinho. Não adianta dizer assim, não, mas eu sou bonzinho. Eu não mato, não bebo, não fumo, não me prostituo, eu não faço mal para ninguém. Mas se o nome não estiver escrito no livro da vida, não tem como ter salvação. Até porque quando a pessoa se acha bom diante de Deus, automaticamente ele acha que ele não precisa de perdão. Se ele não precisa de perdão, ele não precisa de Cristo. Só que a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram. Isaías capítulo 64, versículo 6, diz que as nossas justiças, tudo aquilo que nós praticamos e achamos que fazemos de bom, é como trapos de imundícia diante de Deus. Não é nada. Porque a nossa justiça não vale nada diante de Deus. O que vale é a justiça que Ele fez por nós. Ele nos justificou na cruz do Calvário. Só que Ele foi lá, levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas dores. Levou, morreu, mas todavia Ele ressuscitou. E por isso Ele pode nos salvar. Porque se Ele tivesse ficado morto no túmulo, nada teria acontecido. Era apenas uma morte. Mas Ele morreu e ressuscitou. E por isso Ele pode nos dar vida. E vida com abundância. E a morte de Cristo, irmãos, é a maior verdade dentro da Bíblia Sagrada. Ele ressuscitou, e mais do que isso, Ele apareceu para mais de 500 pessoas vivos e ressuscitados. Mais do que aparecer, Cristo também prometeu voltar. Cristo falou que vai voltar. As profecias estão se cumprindo. Agora, voltando para o assunto da morte, a pessoa vai morrer, irmãos, e vai passar pelo juízo. E Deus não terá por inocente aquele que for culpado. E nós precisamos morrer em Cristo para estar bem diante dele naquele dia. Hebreus 9:27. Está ordenado, há uma ordem. A morte é uma lei natural que existe para todos. Você conhece alguém que não morreu? Todos passam pela morte. Só que depois vem uma outra lei. Depois disso vem o juízo. O juízo também é uma lei espiritual que existe e que todos passarão por lá. Hoje é dia de finados, certo? Muitos acreditam, oram, fazem as suas preces pelos mortos, lembram deles. Mas a pergunta é, existe salvação após a morte? Segundo o que a Bíblia diz em Hebreus 9:27, não existe salvação após a morte. Por quê? Porque lá em Lucas capítulo 16, fala da morte de dois homens. Um que foi para o inferno, outro que foi para o seio de Abraão, que é o céu. E esse homem, estando em tormentos, ele lembrou-se dos seus irmãos que estavam na terra e pediu para que ele saísse daquele lugar terrível de tormentos e fosse avisar os seus irmãos para não vir para aquele lugar. Só que a Bíblia diz que naquele momento, então, ele ouve uma voz que diz: daqui você não pode sair porque há um abismo, uma separação entre aqueles que estão aqui e entre aqueles que estão lá. Ou seja, não tem como. Depois da morte não tem como. Aí alguém diz assim, mas vai para o purgatório. Desculpe falar para você, mas a palavra purgatório não existe na Bíblia Sagrada. A palavra purgatório foi criada no ano de 800, por volta do ano 800, 810, num concílio da Igreja Católica, numa forma de arrecadar dinheiro daqueles que eram leigos na época. Como assim? As pessoas eram leigas, as pessoas não entendiam nada sobre salvação, as pessoas, muitas delas não sabiam ler. Então, se
pessoas mal intencionadas que estavam na religião na época, na Igreja Católica Apostólica Romana, criaram um dogma chamado purgatório, aonde através de indulgências se cobrava terreno no céu, aonde através de indulgências, aonde através de dinheiro se cobrava, alegando que quando caísse a moeda dentro do cofre, as almas saíam do purgatório. John Tetzel foi um grande cobrador de indulgências por volta do ano de 1510, 1515, até o dia em que Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, pregou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E ali ele mostrou-nos que o justo viverá pela fé. Ele vive pela fé e não pelas obras. Ele não precisa pagar para ir para o céu, porque Cristo já pagou na cruz do Calvário. Ele não precisa ficar fazendo várias boas obras para dizer, se eu fizer muitas bondades eu vou para o céu. Não é pela tua bondade que você vai para o céu, é pelo sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Pastor, mas a Bíblia diz que nós devemos ter boas obras. Sim, mas as boas obras vêm depois da salvação em Cristo. Você foi salvo para as boas obras, você não foi salvo pelas boas obras. Está entendendo? Você não é salvo pelas obras, você é salvo para as obras. As obras vêm depois. Todo cristão precisa praticar boas obras, mas ele não pode confiar nelas, porque não é por causa delas que ele vai ser salvo. Porque se fosse assim, Cristo não precisava ter morrido na cruz do Calvário. Era simplesmente praticar bondade, dar cesta básica, ajudar o próximo, que você ia para o céu. Simples assim. Mas não foi bem assim. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador, porque a Bíblia diz lá em João capítulo 14, versículo 5, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Ninguém. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser aquele que mais miserável que está lá dentro de um presídio, mas pode ser aquele magnata que está lá contando dinheiro. Ninguém. Pode ser religioso, pode ser padre, pode ser pastor, pode ser pai de santo, pode ser freira, pode ser um muçulmano, pode ser um budista, pode ser quem esteja lá, quem for. Ninguém vai ao Pai, ao céu, se não for através do reconhecimento do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Então a pessoa precisa de Cristo. Precisa de Cristo na sua vida. Pastor, então é bíblico eu orar pelos mortos? Não adianta orar pelos mortos, porque os mortos já morreram. Os mortos não ouvem mais. Não existe comunicação com os mortos. Hebreus 9:27 está ordenado os homens morrer uma vez. Por quê? Porque também não existe reencarnação. A Bíblia de Gênesis ao Apocalipse não fala nada sobre reencarnação. Eu vou pregar sobre isso sexta-feira ali no Ministério Avivamento Pleno. Não existe. Pastor, mas João capítulo 3 Jesus fala que tem que nascer da água e do Espírito. Só que Jesus é categórico, claro, falando com aquele homem naquela conversa, que ele não está falando de nascer no ventre. Ele não fala do nascimento físico, ele fala do nascimento espiritual. E o nascimento espiritual é através que quando você aceita Cristo como Salvador. Então não existe reencarnação. Não existe lei do karma. Talvez você pode ficar até bravo comigo. Não existe. A Bíblia diz que não existe. Lucas capítulo 16 está falando sobre isso. Até porque não existe outro evangelho também. Gálatas capítulo número 1. E até tem o versículo aqui. Gálatas capítulo de número 1, versículo 19. Diz que só tem um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Pastor, mas não serão 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João? É o único evangelho contado por 4 pessoas. É o evangelho de Cristo. Então não existe evangelho segundo Allan Kardec. Não existe o evangelho segundo o William Seymour. Não existe evangelho segundo Siddhartha Gautama. Não existe nenhum disso, nenhum tipo de evangelho. A Bíblia diz que qualquer outro tipo de evangelho que se apresentar, ainda que seja um anjo que venha e pregue esse evangelho, a Bíblia diz que seja anátema. O que é isso? A Bíblia está falando, seja maldição. Para você não achar que eu estou inventando história,
ou tentando te ludibriar, ou persuadir, convencer com as minhas palavras. Olha o que diz em Gálatas 1. Gálatas 1, capítulo 19. Diz aqui: ou melhor, Gálatas 1, capítulo 1, versículo 9. Assim como já disse agora, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que recebeste, seja anátema. Paulo está dizendo, se alguém receber outro evangelho além do que esse, seja maldição. Então o único evangelho é o evangelho de Cristo. Não existe outro evangelho. Não existe um evangelho de reencarnação. Não existe um evangelho que vai pregar uma outra vida após a morte. Meus irmãos, quando eu falo de espírito, existe o espírito de Deus, o espírito do homem e o espírito dos demônios, certo? E o homem que morre, ele não fica vagando pela terra. Ele não vai com essa alma para o purgatório, porque a Bíblia tem 31.173 versículos. 31.173 versículos. Dentro desses 31.173 versículos, 1.189 capítulos, você pode procurar no Google. Dá um Google aí, procura a palavra purgatório na Bíblia. Você não vai encontrar, certo? Você pode procurar também versículos que apoiem verdadeiramente com texto e contexto sobre reencarnação. Você não vai encontrar. Aí alguém vai dizer assim, mas a Bíblia dá uma passagem lá que João Batista poderia ser Elias, que tinha voltado, uma espécie de reencarnação. Irmãos, Elias com Enoque foram arrebatados e não morreram, diz a Bíblia. Como assim? Foram os dois únicos homens da Bíblia que foram arrebatados e foram levados ao céu com corpos transformados. Então não pode, não tem como. Entenderam? Está ordenado ao homem morrer uma vez só e depois disso vem o juízo. Morreu, não tem mais o que fazer. Por isso, procure por Cristo enquanto você está vivo, enquanto a vida há esperança, enquanto tem vida, tem consciência. Os mortos não podem mais falar e os mortos não podem mais ouvir. Os mortos não têm mais ligação com esse mundo aqui. Há pessoas também que dizem assim, pastor, mas os mortos estão vendo o que nós estamos fazendo. Porque o fulano era bom, então ele está lá no céu vendo o que eu estou fazendo aqui. Não está vendo, irmãos. Não está vendo. Ele não tem nenhuma ligação com a terra. Ele não vê aquilo que está fazendo de bom, nem aquilo que está fazendo de mal. Os mortos não têm comunicação mais com os vivos na terra. É bíblico, está na Bíblia. Eles estão de descanso no Senhor, aguardando a primeira ressurreição. Aqueles que estão em Cristo. E aqueles que morreram espiritualmente, está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Estão aguardando o juízo final. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Eu vou ler aqui para você também, para que não fique nas minhas palavras. Apocalipse 20, 14 diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então existem, irmãos, 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Se a pessoa morreu espiritualmente e morre fisicamente e não aceita Jesus, ela vai passar pela morte eterna. Essa é a mais perigosa. O que significa morte eterna? É separação eternamente de Deus. Primeiro, porque eu preciso lhe dizer. Aí alguém vai falar assim, pastor, mas morreu já era. Não. O que morre é o corpo. Por isso que quando você se dirige a uma pessoa que morreu, você não fala assim, o fulano de tal, você fala o corpo. Por que o corpo? Porque o espírito e a alma já não estão mais ali. E a alma não morre. O que é alma? A alma é psique. Sentimento, vontade, emoção, consciência. Certo? Alma. E aí,
Quando eu falo de alma, preste bem atenção. Quando você está dormindo, é como se você estivesse morto ali. Mas a tua alma está ali. A tua alma está vivendo, a tua alma está sonhando, a tua alma está... Às vezes você está vivendo um sonho. Por quê? Porque a alma não morre, a alma não dorme, certo? A alma está ali, sempre, viva. Então quando o homem morrer, irmãos, o corpo vai ficar nessa terra, mas a alma vai para com Deus. A alma é eterna. Eu poderia citar para você vários versículos dentro da Bíblia Sagrada provando para você que a alma, ela não morre. Ela só usa uma metáfora, uma forma figurada de falar alma morrerá no sentido da vida. Quando uma pessoa morre. E as almas podem morrer. Está falando das pessoas, não da alma necessariamente da pessoa. Porque a alma não morre. Tanto é que lá em Mateus capítulo 10, Jesus, ele vai dizer, irmãos, que nós não devemos temer aquele que mata o corpo, mas aquele que pode mandar a alma para o inferno. Mateus, capítulo de número 10, fala sobre isso. Mateus 10, 28, diz assim: não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não podem, ninguém pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma. Certo? Aqui. Eu finalizo essa palavra nesta manhã e faço uma pergunta para você. Se você morrer hoje, para onde vai a sua alma? Se você disse, Senhor, vai para o céu, amém. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe conserve. Se você ainda está em dúvida, eu faço um desafio para você. Faça uma oração. E nessa oração que nós vamos fazer, peça perdão para Deus. Todos os erros que nós cometemos, que nós falhamos, se arrependa deles. Peça perdão para Deus e peça para Ele escrever seu nome no livro da vida. Apocalipse, como eu li aqui para você, Apocalipse capítulo número 20, versículo 15. Peça para Deus escrever seu nome no livro da vida e você estará preparado para esse dia. Você vai viver na presença de Deus e você está pronto para encontrar-se com Cristo quando Ele chamar. Nós não sabemos o dia em que Ele chama, mas o que sabemos é que quando Ele chamar estejamos preparados para esse dia. Amém? Eu louvo a Deus pela sua palavra, irmãos. Eu sei que uma palavra como essa eu posso receber vários insultos. Eu posso ser até apedrejado espiritualmente falando. Porque a verdade é a palavra de Deus. Mas a palavra precisa ser ministrada. Então, mais uma vez eu faço um desafio. Um desafio, irmãos. Eu já li a Bíblia por várias vezes, inteira. Eu estou contando aqui um testemunho para você. Você nunca vai encontrar aqui dentro desse livro sagrado. Como eu disse para você, ele tem 31.173 versículos, 1.189 capítulos. Você não vai encontrar aqui base bíblica para a vida após a morte. No sentido de voltar a viver nesta terra. Está entendendo? A vida após a morte existe ou no céu com Deus ou no inferno. Voltar a viver nessa terra novamente, com a mesma alma, está ordenado a morrer uma vez só, e depois vem o juízo. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos estar orando. Quem precisa de oração, e aqueles que querem fazer um pacto com Deus, uma aliança com Deus, falar com Deus esta manhã, entregar sua vida para Ele, dá um sinal aí por gentileza, dá um like. Por mais que você diga, pastor, eu já sou evangélico, eu não estou perguntando se você é evangélico, eu estou falando de você reafirmar um pacto com Cristo, com teu Salvador, com teu Senhor, com teu Jesus. Amém? Não se garanta, irmãos, porque você é de família religiosa. Não se garanta dizendo assim, não, porque eu já sou batizado. Irmãos, nós temos que sempre estar nos arrependendo, porque nós pecamos até sem perceber. Sem perceber. Quantas pessoas que são magoadas umas com as outras, por anos que não conversam com a sua família, não conversam com seus irmãos, não têm amizade com os seus familiares. Por quê? Por causa de mágoas. Nós precisamos aprender a perdoar também. Amém?
Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Vamos estar orando nesse momento. Quem precisa de oração, coloca aí por gentileza. Quero cumprimentar aqui os nossos amigos. Irmão Juliano, Deus abençoe. Irmão Juliano, a irmã Maura, o Lucas, a Laura. Deus abençoe a irmã Anailca. Deus abençoe a irmã Anailca, mãe do irmão Norton. Deus abençoe poderosamente. Também manda um abraço. Agora não estou lembrando o nome do irmão, o pai do irmão Norton. Mas Deus abençoe ele aí, por gentileza. Me falhou a memória aqui. A irmã Solange, a irmã Helena, também o Wilson, a minha mãe. Deus abençoe. Deus abençoe, mãe. Um ótimo dia. A Janete Oliveira, Deus abençoe a irmã Janete, o irmão Wilson, toda essa família abençoada. Quem mais está conosco aqui? O Tione. Deus abençoe, Tione. O Peterson. Vamos orar pelo Peterson, sim. Deus abençoe. Um abraço para o Peterson, um abraço para o Tione, um abraço para a Sueli Machado, também sempre está conosco. Irmão Luiz, me perdoe, peça perdão para ele lá. Irmão Luiz, agora eu nunca mais esqueço. A irmã Solange Repiso, Deus abençoe, também precisa de oração. Vamos ver quem mais está conosco aqui. A irmã Odete Alves, Deus abençoe, bom dia. A irmã Helena, a irmã Alcione, a irmã Odete. São esses os nossos irmãos. Hoje é feriado, né, irmãos? Então tem menos pessoas aí. Vamos estar orando, irmãos, porque também o Brasil está em tensão, ou seja, está tenso a situação no Brasil. Nós sabemos que tudo que está acontecendo, há muita revolta, há muitos sentimentos, há nervos, à flor da pele. Vamos orar, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Cada um fez a sua parte, mas o povo está indignado. E não seria por menos. Mas vamos orar, vamos orar, porque nós sabemos que tudo está no controle de Deus. Nada vai sair fora do controle de Deus. A igreja já passou por diversas situações. A igreja já passou por perseguição do Império Romano. A igreja já passou por Primeira e Segunda Guerra Mundial. A igreja já passou por pandemia. E a igreja está aqui firme e resoluta, marchando firmemente na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. A irmã Solange fala que precisa de oração para meus filhos e netos também. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Que Deus abençoe poderosamente o nosso Brasil, as famílias que hoje estão aí passando por momentos difíceis. Que Deus abençoe. Amém? Como eu disse, só nós não oramos por mortos, nós não oramos pelos nossos falecidos. Lembramos deles, sim, com saudades. Quem não tem saudade do ente querido que morreu? Quem perdeu o pai, quem perdeu a mãe, quem perdeu o irmão, você lembra com saudade. E deve lembrar com saudade, sim, os momentos bons. Mas orar por eles não adianta, não tem o porquê. A Bíblia não nos dá essa ordem, nos dá essa ordem de orar pelos mortos. Então temos que orar por aqueles que estão vivos. Ore pela tua família que está viva hoje. Ore por aqueles que estão aí enfrentando as situações do dia a dia. Amém? Irmã Vera e Sato, Deus abençoe. Bom dia. Vamos estar orando a Deus, pedindo que Ele esteja nos abençoando. Querido Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, eu te dou graças, te glorifico, lhe exalto, lhe engrandeço. Peço-te o perdão dos meus pecados, o perdão das minhas falhas, o perdão dos meus erros e transgressões, Pai. Peço-te o perdão, meu Deus, se eu falhei, se eu transgredi em algum momento, se eu entristeci alguém. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me pelas minhas falhas. Perdoa-me, Deus Santo, porque somos homens, somos falhos, somos seres humanos. Senhor, eu me arrependo de todos os meus erros, todas as transgressões, todo tipo de pecado que podemos ter praticado, falado, mencionado, meu Pai, tudo aquilo que nós entristecemos o teu coração. Nos perdoa, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a estar preparados todos os dias preparado, vigiando, Pai, orando,
estando na tua presença, Senhor. Grande Deus, eu lhe peço também pela vida daqueles que estão me ouvindo. Senhor, nos ajuda, escreve os nossos nomes no livro da vida. Senhor, escreve nomes no livro da vida nesta manhã, através dessa live aonde ela chegar. Querido Deus, aceita, Pai, essa pessoa como teu filho. Escreve o nome dela no livro da vida, Senhor. Que teu nome seja glorificado e exaltado. Senhor, nós oramos também pela nação brasileira. Deus, coloca a tua mão, Pai. Faz o teu querer. Age da tua forma, Senhor. Protege, guarda, livra do mal. Abençoa, Senhor. Deus vivo, abençoa, Senhor, poderosamente. Eu lhe peço graça, eu lhe peço a tua presença. Eu lhe peço, Deus, que o Senhor venha abençoar, Pai Santo, as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias. Nos enche, Senhor Deus, da tua presença, Pai. A cada dia mais. Perdoe as nossas falhas. Em nome de Jesus. É o que eu lhe peço, Senhor. É o que eu lhe peço, Pai. Abençoa cada família, abençoa que esse dia seja um dia abençoado, protegido pela tua graça, protegido, Pai, pelos teus anjos. Coloca os teus anjos nos guardando, nos protegendo, nos livrando do mal. Guia-nos ao Espírito Santo em toda a verdade. Convence do pecado, da justiça e do juízo. Desse juízo que um dia virá. Desse juízo que a Bíblia está falando em Hebreus 9:27. Senhor, convence. Convence, Pai. Convence a todos nós. Mostra a realidade através da sua palavra. É o que eu lhe peço nesta manhã, Senhor. É o que eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor esteja abençoando a todo o Brasil. Abençoando, meu Deus, a todos, Pai, os homens que estão em eminência. A todos os governantes, Pai. Que todos os homens venham alcançar a salvação. É o que eu lhe peço, Pai, é que a Bíblia ordena, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, irmã Helena. Um abraço para o Wilson. Vamos orar por ele, sim. Que Deus abençoe ele. Que Deus dê muitos anos de vida para ele. Que Deus fortaleça ele. Diga para ele que lá na sexta-feira nós cantamos um parabéns. Amém. Deus abençoe a irmã Cláudia Silva. Também o irmão Adriano, que eu acredito que estão aí nos assistindo, vendo essa palavra aí, ouvindo. Deus abençoe. Parabéns, Wilson. Fala para ele que nós vamos mandar os parabéns lá no grupo do Avivamento Pleno. Lá no grupo da igreja. Tá bom? Graças a Deus. Meus irmãos, um ótimo dia para vocês. Também vamos orar aí pelo genro da irmã Solange, que está de aniversário. Deus abençoe ele. Manda essa live para ele lá, manda um abraço para ele. Fala que nós vamos estar orando e pedindo saúde para ele. Graça. Amém? Amém, irmãos? É bom estar com vocês aqui todos os dias. Eu sinto-me bem e sinto feliz de estar aqui com os irmãos, pregando a palavra, porque o que eu mais gosto de fazer é pregar a palavra. Eu amo pregar a palavra. Eu sei que pregar a palavra não é fácil, né? Se eu perguntar aí para quem gosta de pregar ou quem prega, se é fácil pregar, não é fácil. Mas eu recebi essa graça de Deus, esse dom de Deus, né? Porque pregar também é um dom. Todos são chamados para pregar, mas pregar também, irmãos, tem aqueles que têm o dom da palavra, o dom da sabedoria, o dom da ciência. E graças a Deus eu tenho, para a glória de Deus, procurado pregar todos os dias aquilo que Deus coloca no meu coração e usar isso enquanto nós temos vida, enquanto nós estamos vivos, pregando a palavra. E toda a palavra que é pregada aqui, agora, nessa live, ela fica registrada aqui nessa página, Avivamento Pleno, e eu retiro essas mensagens que estão aqui e ela vai lá para o meu canal do YouTube. Não sei se você é inscrito lá no canal Pastor William Silva. É só colocar lá Pastor William Silva, Ponta Grossa, ou colocar Avivamento Pleno, você já vai encontrar o canal lá. Se inscreva nesse canal. Amém? Por quê? Porque para você procurar uma mensagem como essa lá no Facebook vai ser difícil de você encontrar, porque depois que a mensagem passa, os dias passam uma semana, ela vai sumindo, certo? Mas se você for lá no canal do YouTube, você consegue encontrar todas as lives de todas as manhãs estão lá. Se você de repente quer ouvir uma palavra ou compartilhar com alguém, é só ir lá no canal do YouTube, Pastor William Silva, você já vai encontrar. Eu vou até colocar o canal do YouTube hoje lá no meu Facebook,
colocar lá na página. E quem quiser se inscrever, faça isso, que você estará sendo edificado e também abençoando outras pessoas compartilhando. Deus abençoe, um ótimo dia. Fica na paz do Senhor Jesus, que você tenha um ótimo feriado na presença de Deus. Que Deus lhe abençoe poderosamente. Amém? Fica na paz. Deus lhe guarde.